Ó, questão número 18 aí pra gente dar uma olhada. Veja, questão do Enem, muita gente ficou doidinho nessa questão, né? Mas não é uma questão difícil, né? Vai falar de média. Vamos só lembrar o que é a média aqui rapidinho, ó. Quando a gente vai falar de média, pessoal, vai ser a soma das suas notas ou dos seus valores, né? Dividido pela quantidade de elementos. Isso é a média. Beleza, Lucas. O que é que a gente tem aqui então na situação? A gente tem o seguinte: ao calcular a média de suas notas em quatro provas, o estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Então, aqui na situação, ao invés de ele fazer a soma e dividir pela quantidade, ele aumentou a quantidade de notas. Então, ele aumentou o valor que ele tinha aqui. Beleza? Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Então, pela estrutura, vamos imaginar o seguinte: você tem uma soma das suas notas que você não sabe. Você tem uma quantidade que deveria ser 4. E sua média vai dar um valor que eu não conheço, que eu vou chamar de x. Só que o que que aconteceu? Você fez um errinho aí e a soma das suas notas você dividiu por 5. Isso fez com que sua nota diminuísse em uma unidade. Beleza? Então, o que que acontece? Você vai perceber que um parâmetro interessante para você relacionar aqui é o seguinte: o que que não mudou da primeira situação para outra? A soma das suas notas. Isso é extremamente importante. O Enem adora colocar questões sobre isso. Já vê no Enem, já vê no PPL, tá? Então, aquelas questões também que falam das alturas dos jogadores de basquete, o técnico quer mudar a média do time, tem a ver com a soma das alturas. Então ele quer que você realmente entenda o que que significa essa soma dividida pela quantidade, que é a média. Então quando a gente faz isso, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui, ó. Aqui embaixo é um, não é isso? E aqui embaixo também é um. Vou multiplicar em x, tanto em cima quanto embaixo. Ó, então ali o primeiro em azul. Então quer dizer que a minha soma das notas é igual a 4 vezes x. E quer dizer também que quando eu fizesse aqui que a soma das notas. Aí lembra, tá multiplicando todo mundo, tem que colocar o parênteses, né? Seria 5 vezes x menos um, não é isso? Como eu sei que essas somas são a mesma, as suas notas, né, durante o ano não tem como mudar, né? Já passou, são iguais. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso igualar os dois. Porque igualando os dois, percebe que vai virar uma equação do primeiro grau. Beleza? Você faz aqui a distributiva, né, o chuveirinho, e aí vai ficar 4x é igual a 5x, e aí cuidado com o sinal, menos 5. Beleza? Passa para lá subtraindo, menos x é igual a menos 5, x é igual a 5. Então quer dizer que a média, então cuidado, peraí, só para a gente ter calma. Eu achei o quê? X era o quê que a gente estava usando? X que a gente usou aqui foi a média. Então a média é 5. Beleza. Então tem calma, ó. A gente chama de x, mas o que é o meu x aqui? A média. O que é que ele quer aqui, ó? O valor correto da média. Então, o x que eu chamei a média, ele quer a média. 5 tá aqui, 5 é a resposta. Beleza? Então, às vezes você chega numa continha, o que é que ele poderia ter perguntado? Qual é o valor errado? O valor errado não é o que tem um a menos, então seria 4. Então, você tem que ter consciência das letras que você usa, né? O que é que elas significam. Se eu botei a média como x, o que eu estou achando desse x é a média correta, né? Por isso que eu boto na segunda equação, quando ele fez a divisão incorreta, x, que é a média que ele teria, menos um, não é isso? Então tem que ter cuidado. Algumas pessoas fizeram essa questão, né, na intuição. Ah, então deixa eu pensar nos valores. Se fosse 10,
Então, se a soma das notas fosse 10, né? Então, por exemplo, 10 dividido por 4 dá 2,5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, se essa situação aqui, ó, olha a diferença que eles têm, não é de meio, essa diferença não tem que ser meio, tem que ser o dobro. Então, eu vou ter que dobrar os valores, não é isso? Então, 20 por 4, aqui vai ficar 5. 20 por 5, aqui fica 4. Beleza? Então, se você tem uma diferença aqui nesse exemplo que você usou, você poderia pegar qualquer valor. Então, por exemplo, vou usar outra situação. Cadê? Deixa eu botar com vermelho para destacar. Vamos dizer que você pegasse um dividido por 4, 0,25. Um dividido por 5, 0,2. Então, essa diferença aqui é de 0,05. Então, eu tenho que aumentar quantas vezes para chegar em um, não é isso? Então, você tem que aumentar 20 vezes para que esse valor vire um, não é isso? Então, você aumenta tanto em cima quanto embaixo por 20, né? Você poder fazer uma ideia mais intuitiva, né? Mais prática, né? Se você botasse um valor, você pegasse agora, ó, 40. Aí você faria 40 dividido por 4, 10. 40 dividido por 5, 8. Se essa diferença aqui está de 2, não pode ser 2, tem que ser um. Então, essa diferença que você quer chegar tem que ser na metade. Então, é metade do valor. Então, você poderia fazer uma comparação, né? Não seria a ideia mais convencional, porque se torna uma coisa mais situacional, mas é um recurso. O interessante realmente é que você faça através da equação, das equações, e que ache o valor por ela. Beleza?